Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos começar mais um Top Atualidades? Então vamos a mais um Top Atualidades. Está entrando aí na sua tela, com o professor Marcos e materiais da Raquel Basiloni. Este top que vai de 2 a 8 de setembro, começando com Mundo Política. E o primeiro assunto que eu trago para vocês é este aí. Movimento pró-democracia de Hong Kong admite que China não cederá. Então, olha, viu, candidato, como sempre, vamos lá, toque aqui do professor Marcos. Cuidado que a cidade-estado que fica na costa sul da China, Hong Kong, que pertenceu, né, ela estava sob controle dos britânicos até 1997 e tem uma população de 95% de chineses, Hong Kong vai realizar então eleições. Só que houve o seguinte, isso lá em 97, quando a China continental assumiu o controle de Hong Kong. A China continental, né, com seu partido totalitário, que é o Partido Comunista Chinês, havia se comprometido em manter essa autonomia política de Hong Kong. E parece que as coisas não estão seguindo conforme o combinado. Tanto é que o governo chinês quer indicar e quer acompanhar também a indicação dos políticos que vão concorrer a essas novas eleições que seriam ou vão ser realizadas em Hong Kong. Então, a população de Hong Kong, que é, como eu já te falei, constituída de 95% de chineses, caiu de pau. Então, está começando lá, como você está vendo aí, uma espécie de Occupy, né? Lembra aí do Occupy Wall Street? Então, Occupy Central, você está vendo inclusive aí algumas manifestações da população que está descontente com esta postura do governo chinês. A China, que é um país que gosta de se autodenominar, né? Um país com dois sistemas, mas como assim um país com dois sistemas? Então, a China, ela é na política um partido totalitário, é uma ditadura, mas na economia é uma economia de mercado, é uma capitalista. Então, como eu disse agora há pouco, a China havia se comprometido em manter essa autonomia de Hong Kong e parece que as coisas não estão correndo como combinado. Então, vai acompanhando este caso, porque a gente com certeza vai ter que ficar falando dele aqui por algum tempo. Legal? Outro assunto, OTAN quer militarizar fronteira com a Rússia. E aí, tá aí aquele assunto que veio aqui já falando há um bom tempo, que é a questão da Ucrânia, né? Então você tem aí a OTAN, que é praticamente o único aparelho militar que pode proteger a Europa de uma possível invasão ou de um conflito. Inclusive, candidato, faz uma pesquisa sobre a OTAN. Importante que você tenha aí bem acabadinho aí na sua mente, né, na sua memória, quem é a OTAN, que é formado por 28 países, é uma aliança militar. Faz uma pesquisa sobre ela, tá? E é a única força, como eu disse, que pode deter o avanço russo na China. Essa fotografia que foi colocada aí para você, você está vendo aí a reunião, a cúpula da Aliança Ocidental, formada por Obama, David Cameron, François Hollande, Angela Merkel e Pedro Poroshenko, que é o presidente que está aí ao lado, do lado direito do Obama, Poroshenko, que é o novo presidente da Ucrânia, como você já deve saber, fazendo parte dessa cúpula, onde, lógico, eles estão discutindo o papel da Rússia nesta nova tomada, que é o avanço do exército russo, possivelmente um avanço sobre a fronteira a leste da Ucrânia. Legal, candidato? Outro assunto, milícia ocupa prédio americano na Líbia. Então, Líbia, muito cuidado com isso que eu vou falar, viu, candidato? Líbia,
país do norte da África, fica ali vizinho ao Egito. Depois vai lá e dá uma olhadinha no mapa, isso é muito bom. Atualidades tem que ser trabalhado assim, pontuar essas questões também de localização, tá bom? Então vai lá ver aonde é que fica a Líbia. A Líbia que Muammar Gaddafi caiu lá em 2011 por causa da Primavera Árabe. Gaddafi que foi inclusive assassinado, né? Foi junto, não exatamente, não foi assassinado, mas Hosni Mubarak do Egito também havia caído. Caiu Muammar Gaddafi. Então, isso tudo é importante que você tenha em mente e acompanhe. Outra coisa, essa situação que acontece na Líbia hoje, ela vem desde 2012, quando morreu o embaixador Christopher Stevens. Isso, guarda este nome, viu, candidato? Christopher Stevens, ele morreu, inclusive, foi no dia 11 de setembro de 2012, ele foi assassinado por milícias da Líbia. A Líbia é um país hoje que está quase que numa guerra civil, formada, né, ela não tem um governo exatamente autônomo, porque ela está sendo disputada por tribos diferentes ali que estão disputando esse poder. A Líbia é um grande produtor de petróleo. Então, acompanha isso também de perto, porque a gente fica aqui falando da Palestina e fica falando do Iraque, do Estado Islâmico, e fala da Síria, e toma cuidado, porque está a Líbia novamente ocupando os jornais, e é importante que você fique esperto com esta situação. Ok? Legal? Continuando então o nosso Top Atualidades de 2 a 8 de setembro. Brasil Sociedade, artistas da Bienal de São Paulo se dissociam do financiamento de Israel. Então aqui é interessante falar, assim, mesmo que seja rapidamente, sobre a Bienal de São Paulo, porque tem esse problema político agora aqui na Bienal de São Paulo, viu? Por causa de uma ajuda financeira, que isso é perfeitamente normal. Governos de outros países podem dar uma contribuição em dinheiro para a realização da Bienal, e o governo de Israel contribuiu aí com perto de, segundo consta aí, uns 90 mil dólares. E o que fizeram a maioria, né, dos artistas que estão participando da Bienal? Eles fizeram um protesto, né, dos 86 artistas que estão participando, 55 assinaram um manifesto contra esta ajuda em dinheiro do governo de Israel. Então, e isso por causa, lógico, daquilo que eu tenho comentado aqui com vocês, que é a questão de Gaza, tá bom? Então, vai atrás dessa notícia, viu, candidato? Leia ela com calma e cuidado, porque é material, sim, de atualidades. Um detalhe também aqui, legal, que eu tenho para dar para você. As palavras-chave sobre essa nova Bienal. Palavras-chave: conflito, imaginação, coletividade e transformação. Guardou? Isso. Depois, quando você então for fazer a pesquisa sobre esta reportagem, pega cuidado com essas palavrinhas, porque a Bienal desse ano justamente está focando essas palavras aí, conflito, não é? Imaginação, tudo isso que eu acabei de repetir para você. Outro assunto entrando em depoimento, gremista nega a intenção de ofender o goleiro. Então você está vendo aí toda animadinha, e depois falou que não era bem assim, a Patrícia Moreira. A Patricinha diz que não é racista. Ela, inclusive, está sendo acusada pela polícia de injúria racial, que é crime afiançável. Ela não está sendo acusada de prática de racismo, que é inafiançável, viu, candidato? Cuidado com esse detalhe. Então, você tem aí o nome Patrícia Moreira, o nome do time, o Grêmio, que foi excluído da Copa Brasil por causa
desta atitude da torcida, o goleiro Aranha, goleiro do Santos. Então guarda bem essas informações, porque elas são importantes. Legal? Então, outro assunto, o Unicef coloca o Brasil em sexto em taxa de homicídio de crianças. Então, cuidado também com essa notícia, porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Aqui, por exemplo, se você for verificar, por exemplo, aqui da América Latina, viu? O Brasil, ele ficou atrás de El Salvador, tá? Guatemala, Venezuela, Haiti. Isso aqui na América Latina, ó. El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haiti. E ficou também atrás de um país da África que é Lesoto. Então, ele ficou em sexto lugar, uma pena isso para nós. Por quê? Porque a taxa de homicídio por crianças, então, tranquilamente, o Brasil ficou entre os 10 piores do mundo. Não se esquecendo de que a taxa de homicídio para jovens no Brasil, quando ele é negro ou mulato, essa taxa sobe demais. Principalmente são vítimas de violência por arma de fogo e drogas, enquanto que quando você tem um jovem branco, a vítima é geralmente por acidente de moto ou carro, que não deixa, né, é sempre bom lembrar isso, não deixa de ser violento. Ok? Então cuidado com essa notícia também. E IBGE, não é? A população brasileira já passa dos 200 milhões de habitantes. A população brasileira, então, chegou a 202.768.562 habitantes. São Paulo é o estado mais populoso, tá ok? Então, você tem aí, olha, populoso, hein? Populoso. Você tem São Paulo, que vem em primeiro lugar, né? A cidade também é disparadamente a mais populosa do Brasil, seguido do Rio de Janeiro, tá? Enquanto que o Rio é mais povoado, ok? Então, a taxa também de urbanização no Brasil hoje gira em torno de 87%. Então, isso são dados que o IBGE revela, isso ele vai revelando ao longo da década, até o próximo censo. Então, fique esperto também com essa notícia. Legal? Então vamos lá, vamos resolver os dois desafios da semana passada? Primeira pergunta, leia com atenção o texto abaixo. O Japão iniciou a instalação de uma estação de radar numa ilha próxima a Taiwan em abril desse ano, o que caracteriza uma postura militar. Esse fato chamou a atenção porque marca a primeira iniciativa militar do Japão em 40 anos. Essa iniciativa não só preocupa os chineses, mas também os americanos. Sobre o texto, aponte a alternativa correta. A. O Japão não pode instalar radares próximos a Taiwan porque esta é uma província chinesa. B. Na Constituição japonesa, artigo 9, o povo japonês renuncia para sempre à guerra. O Japão não pode ter iniciativa militar. Sendo assim, o texto está incorreto. C. O texto está correto quando afirma a preocupação da China, mas incorreto porque Obama apoiou a iniciativa do Japão em instalar radares militares perto de Taiwan. D. O texto está incorreto porque o Japão não tem ambições militares contra a China. E letra E. O texto está correto. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão preocupados com essa iniciativa militar japonesa. E aí, candidato, marcou a letra C? A letra C é a letra correta, viu? Isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos a outra questão. É o desafio 2.
Ao ultrapassar a marca de 200 milhões de habitantes em 2014, o Brasil demonstra possuir alguns índices populacionais de países desenvolvidos, ou seja, diminuição da mortalidade infantil e baixas taxas de natalidade por mulher. Isso está certo ou errado, hein, candidato? Então, isso está certo, ok? Olha, está aqui então o argumento, a questão número 1, a letra C, e você dá uma olhadinha também no argumento número 2, porque ela, como eu já disse, a questão está correta. Então vamos ao desafio dessa semana. O Brasil agora é um exemplo positivo para os ambientalistas. Nos últimos anos, o país reduziu em 80% de emissão do CO2. Ao poluir menos, se transformou em modelo mundial. Ao mesmo tempo, deixou de lado algumas questões importantes, como o cuidado com a fauna e com os recursos hídricos. O texto está certo ou errado? Esperando que você tenha gostado do top dessa semana, né, de 2 a 8 de setembro. Vejo vocês a semana que vem. Tenha uma boa semana, bons estudos e até mais.